Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de física, professor Rodrigo. A gente já vai chegar aqui na parte final do nosso curso, nós vamos começar a falar do eletromagnetismo, beleza? Então, o tema da nossa aula de hoje é eletromagnetismo. Ó, para falar do eletromagnetismo, eu tenho que primeiro falar para vocês sobre o ímã. Vamos começar aqui falando do ímã. Bom, o ímã, ele pode ser produzido ou você encontra na natureza, né, um ímã natural. Ele é formado por uma pedra chamada magnetita e tem a capacidade de atrair ou repelir outros metais, certo? Ele tem a capacidade de atrair ou repelir outros metais. Ó, aqui é o seguinte, ó. O ímã, ele é formado por dois polos. Aqui você tem um polo norte e aqui você tem o polo sul. Beleza? Você tem um polo norte e você tem um polo sul. Então, todo ímã vai ter um polo norte e um polo sul. Assim como você tinha a interação entre as cargas elétricas, você vai ter a interação entre os ímãs também. Como assim, professor? Ó, de maneira natural, polos iguais se repelem. Polos iguais se repelem. E polos opostos se atraem. Beleza? Polos iguais se repelem, polos opostos vão se atrair. Então você só vai ter atração do norte com o sul e do sul com o norte. Nunca norte com norte e nunca sul com sul irão se atrair. Certo? Aí você pode me questionar, professor, então quer dizer que se eu pegar um ímã e cortar na metade, então quer dizer que eu vou ter um polo norte e eu vou ter um polo sul, certo? Errado. Porque toda vez que você pega o ímã e corta na metade, você pega esse ímã aqui, ó, e corta na metade, você vai criar mais dois polos norte e sul. Você vai criar mais dois polos norte e polo sul. Se você corta na metade, você vai criar mais dois polos norte e polo sul. Se você corta na metade da metade até a última partícula de um ímã, você vai ter dois polos norte e polo sul. Ou seja, é impossível criar um monopolo magnético. É impossível criar um monopolo magnético. Beleza? Você nunca vai conseguir separar o polo norte do polo sul. Isso é uma condição da natureza. O que os ímãs vão criar no espaço? Os ímãs vão criar no espaço que nós chamamos de campo magnético. Beleza?
Vamos ter o que nós chamamos de campo magnético. Professor, o que é o campo magnético? Ele é um vetor. Por que ele é um vetor? Ele tem módulo, direção e sentido, assim como nós já estudamos já na Física 1. Essa teoria serve para cá também. Toda grandeza que você consegue direcionar, essa grandeza ela é considerada vetorial, certo? Então, campo magnético é isso. Qual a definição do campo magnético? Ele é uma região criada no espaço devido à presença do ímã ou pelo movimento de cargas através da corrente elétrica. Então, o campo magnético ele pode ser criado através do ímã ou através da corrente elétrica. Beleza? Vamos primeiro estudar o campo magnético no ímã. O campo magnético ele vai ser representado pela letra B. O campo magnético ele vai ser representado pela letra B. Beleza? Olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar novamente o ímã para poder nós associarmos aquele ímã às linhas de campo magnético. E vai ser a perturbação criada por aquele ímã. Não tá aí. Polo norte e polo sul separados. Quando você está falando do campo magnético, o campo magnético vai funcionar da seguinte forma. Ele sempre irá sair do polo norte e sempre irá entrar no polo sul. O campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Beleza? Então, vamos fazer aqui as nossas linhas de campo. Ó, aí para fora, essas linhas nós chamamos de campo magnético variável. Por quê, professor? Porque dependendo da proximidade com o ímã, você pode ter um campo mais forte e um campo mais fraco. Perto do ímã, você tem um campo mais forte. Afastado do ímã, você tem um campo mais fraco, né? Então, você depende da proximidade do ímã. Beleza? Então, polo norte vai sair, polo sul vai chegar ao campo de maneira externa. Porque de maneira interna vai acontecer isso. Internamente, o campo magnético ele vai sair do sul e ir para o norte. Assim como nós fizemos lá com o dipolo elétrico, né? Para poder você ter a simetria, ó, do campo saindo do sul indo para o norte e de fora do norte para o sul. Beleza? Próximo campo magnético que a gente vai estudar é o campo magnético terrestre, campo da Terra. Campo magnético da Terra. Como é que vai funcionar o campo magnético da Terra? A Terra ela funciona como um grande ímã. Está aqui o nosso planeta. Aqui em cima nós temos o que nós chamamos de norte geográfico. E aqui embaixo nós vamos ter o que nós chamamos de sul geográfico. Em cima norte geográfico e embaixo sul geográfico. Vou ajeitar esse G aqui. Ó, isso é em relação à geografia, porque não é válido para física. Na física,
os polos são contrários. O norte é aqui embaixo e o sul é aqui em cima. Por quê, professor? A Terra, ela é feita no seu interior, grande parte por metais. Metais são densos. Como eles são densos, então eles vão, entre aspas, pesar mais para baixo. Não quer dizer que a parte daqui de baixo da Terra está mais magnetizada do que a parte daqui de cima. Então a Terra funciona como um grande ímã, onde você vai ter as linhas de campo saindo do Polo Norte e indo para o Polo Sul. Ó. E se você colocar uma bússola no interior da Terra, como é que essa bússola iria funcionar? Ó, a bússola ela vai apontar para cima, no ponto dela é o norte, e aqui para baixo o ponto dela é o sul. Assim como você vai seguir, é por isso que quando você vai se guiar com uma bússola geograficamente, o norte está apontando para cima. Mas não é por conta da geografia, é por causa da física. Porque o polo norte da bússola é atraído pelo polo sul da Terra. E o polo sul da bússola é atraído pelo polo norte da Terra, magnético. E aí quer dizer que o norte da bússola vai coincidir com o polo norte geográfico e o sul da bússola vai coincidir com o sul geográfico. Beleza? Mas é por quê? Porque os polos opostos se atraem. E aí as coisas vão fazendo mais sentido. Certo? Campo magnético ele é um vetor, como eu falei para você. Então, dependendo se você está próximo ou longe da fonte, você vai ter um campo mais forte ou mais fraco. Unidade do campo magnético é o Tesla. Quando você vê o número seguido da letra T, então quer dizer que você está tendo um Tesla ali. Tudo bem? Agora que eu já sei o campo magnético, como funciona o campo magnético e o campo magnético da Terra, nós podemos entrar nas nossas equações. Vamos falar agora da primeira equação do campo magnético, que é do campo magnético no fio. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter um fio retilíneo infinito, a gente vai pegar um fio comum para aproximação. E dentro desse fio, a gente vai passar uma corrente elétrica. Dentro desse fio, a gente vai passar uma corrente elétrica. Beleza? Para trabalhar, ó, a corrente elétrica ela vai produzir ao redor do fio o que nós chamamos de linhas de campo. Nós vamos ter linhas de campo ao redor do fio. Para trabalhar com o campo magnético do fio, a gente vai usar o que nós chamamos de regra da mão direita. A corrente elétrica, ela que vai determinar o sentido da corrente elétrica. Na verdade, o sentido da corrente elétrica, para melhorar meu conceito, o sentido da corrente elétrica vai determinar por onde é que está o campo magnético. Melhor pensar assim. Beleza?
Como é que funciona a regra da mão direita? O seu polegar, ele representa a corrente elétrica. E a palma da sua mão representa o sentido do campo magnético. A gente vai trabalhar com duas simbologias aqui no campo magnético. Quais são essas duas simbologias, professor? Essas duas aqui, ó. Isso aqui vai aparecer bastante para a gente nas nossas aulas de eletromagnetismo. Ó, esse X aí, ó, quer dizer que nós vamos ter o campo entrando no plano. É que você vai ter o campo saindo do plano. Como assim? Imagine que o meu pincel azul, ele represente o vetor campo magnético. Quando você vê o campo entrando no plano, aqui, ó, você vai ter essa simbologia. Campo magnético entrando no plano. Quando você vê essa simbologia, quer dizer que o campo está saindo do plano, está indo nessa direção, ó, para cá, ó, indo em direção a você. Você vendo ele vindo na sua direção é isso. E aqui você vendo ele indo em direção ao plano, certo? Isso é dado pela regra da mão direita, beleza? Isso é dado pela regra da mão direita. Então, ó, palma da mão, polegar. Polegar, ó, quando você fecha ele, na direita, esse campo magnético tá, ó, entrando no plano. Na direita, o campo magnético está entrando no plano. Viu? E na esquerda, ó, o campo magnético ele está saindo do plano. Isso tudo pelo sentido da corrente elétrica. Beleza? De novo, ó, acompanhe. Polegar representa a corrente elétrica. Na sua direita, o campo está entrando porque você está fechando a mão para dentro do quadro. Na esquerda, agora a sua mão, entre aspas, está saindo do quadro. O campo saindo, o campo entrando. Professor, vai ser sempre assim? A resposta é não. Por quê? Porque sempre vai depender da corrente elétrica. Sempre vai depender da corrente elétrica. Se você mudar o sentido da corrente, você vai mudar o sentido do campo. Como assim? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou inverter o sentido da corrente. Agora ela vai vir de cima para baixo. Ó, agora a corrente elétrica ela vem de cima para baixo. Vindo de cima para baixo, e aí eu vou ter, de novo, o campo vai se movimentar de maneira... Vai se movimentar não, vai se propagar de maneira circular ao redor do fio. Ó, o campo se propaga de maneira circular ao redor do fio. Regra da mão direita novamente. Regra da mão direita novamente. Corrente elétrica dá o sentido do campo magnético. Ó, dedão representa a corrente elétrica. Palma da mão representa o sentido do campo magnético. Então aí, de cima para baixo, de cima para baixo, fechando a palma da minha mão, perceba que agora é na sua esquerda que o campo magnético está entrando. É na esquerda que o campo magnético está entrando. Ali, ó, na esquerda o campo magnético está saindo. E aí, se você dá a volta aqui, você dá a volta na sua direita que o campo magnético vai estar saindo.
Na direita, o campo magnético vai estar saindo. Então quer dizer que o campo magnético vai entrar e sair, ó, todo momento aqui no nosso plano, porque ele se propaga de maneira circular ao redor do fio. O campo se propaga de maneira circular ao redor do fio. Aqui vai entrar a primeira equação no campo magnético. Professor, qual é a primeira equação do campo magnético? É essa. Para calcular o campo magnético do fio, temos que o B é μ0 vezes I sobre 2πr. Tá aí a primeira equação do campo magnético. É só melhorar essa letra grega aqui. Ó, o que é esse μ0? É a permissividade magnética do meio. Porque dependendo de onde o elemento magnético esteja, você pode ter uma magnetização mais forte ou mais fraca. Normalmente esse valor aqui é o do vácuo. O I é a corrente elétrica, porque como eu falei para vocês, é a corrente elétrica que vai dar o sentido do campo. Agora, o que é 2πr? Lembra aí? 2πr é o comprimento da circunferência. Por que o comprimento da circunferência? Porque dependendo, né, de como a corrente esteja forte ou fraca, e de maneira geral, o campo magnético vai se propagar de maneira circular ao redor do fio. E você sempre vai medir o campo magnético em relação ao centro da fonte geradora. No caso, a fonte geradora é a corrente elétrica. E ela está passando dentro do fio. Beleza? Essa é a primeira equação do campo magnético. Vamos para a segunda equação do campo magnético. Então, nós vamos estudar agora o campo Nós vamos estudar agora o campo magnético da espira, certo? O campo magnético da espira circular e também é conhecida como bobina. Beleza? É basicamente a mesma ideia. Todos os campos magnéticos que a gente vai estudar agora é a mesma ideia. O mais importante é você saber utilizar a regra da mão. Ó. Imagine que você tem uma bobina, uma espiral ligada a uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai produzir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai circular aqui a bobina. E essa corrente elétrica ela vai criar um campo magnético bem aqui no centro da bobina. Ou em qualquer outro ponto, mas normalmente a gente mede em relação ao centro. A gente já sabe que a distância do centro a qualquer outro ponto da circunferência é o raio. Para cá também é válida a regra da mão direita. Perceba, ó, um sentido indo, o campo magnético apontando para dentro. E também o campo magnético apontando para dentro. Dependendo do sentido da corrente elétrica, você vai ter uma mudança no campo. Como é que eu faço para calcular o campo magnético da espira? Para calcular o campo magnético da espira, a equação muito parecida com essa. Eu vou ter o B igual ao N μ0I sobre 2R. Essa é a equação no campo magnético da espira. Qual a diferença, né, dessa equação para essa? Aqui não tem o π. Agora, o que é esse N? Esse N é o que nós chamamos de número de espiras. Porque quanto maior for a quantidade de espiras ali unidas, maior vai ser o campo magnético produzido por elas. Essa
Isso aqui é muito utilizado em caixas de som. Várias espiras criam um campo magnético naquele lugar. Beleza? E para finalizar essa parte aqui, vamos agora para o campo magnético da bobina. Da bobina não, desculpa. Do solenoide. Professor, o que é um solenoide? O solenoide é o que nós chamamos de eletroímã. É como se você tivesse, né, uma espiral. E essa espiral ligada a uma diferença de potencial cria um campo magnético. Essa espiral tem um determinado comprimento L. L é o tamanho daquele solenoide. O comprimento dele. Para calcular o campo magnético do solenoide, a equação é essa. Ó. B igual a N M0I sobre o L. Onde esse N, pessoal, representa o número de voltas que esse solenoide tem. Quanto maior for o número de voltas, num comprimento pequeno, você tem um campo magnético forte produzido pelo solenoide. Onde é que nós vamos estudar, na verdade, onde é que nós vamos encontrar um solenoide que cria um campo magnético? Como eu falei, eletroímãs. Por exemplo, quando você está vendo aquele filme ou aquela série onde tem uma cena de ferro velho, onde o cara pega um guindaste que tem um ímã e consegue tirar um carro que está numa posição e coloca na outra. É porque ele tem um solenoide. Você eletricamente magnetiza aquele metal e aquele metal tem a capacidade de atrair ou repelir outros metais. Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula do eletromagnetismo. Na próxima aula a gente vai falar sobre força magnética. Lembrando que nós ainda vamos aplicar isso aqui nas questões. Certo? Forte abraço, até a próxima.